Graças e paz, irmãos, bom dia. Quero convidá-los a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos dar abertura ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por esse culto. Te damos graças, Senhor Deus, por esse domingo. Um dia gostoso, ensolarado aqui em São Paulo. E um dia que o Senhor preparou para nós, igreja, estarmos reunidos, Senhor Deus, na sua presença, em conjunto com os nossos irmãos, para oferecer-te louvor, honra e glória, Pai. Senhor nosso Deus, nós pedimos que tudo que fizermos aqui, Senhor Deus, seja aceito pelo Senhor, Pai. Porque nós viemos oferecer ao Senhor louvor, porque o Senhor é digno, Senhor Deus, desse louvor. Ó Pai amado, todas as barreiras, toda preocupação, Senhor Deus, tudo que atrapalhar esse culto, esse louvor, Senhor Deus, nós submetemos a Ti, Pai, pedindo que o Senhor tenha total primazia desse culto. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vou ler novamente aqui, a partir do verso 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Olha, irmãos, a palavra do Senhor nos dá aqui orientações claras sobre o modo de vivermos, com o Senhor, o modo da nossa caminhada. E essa caminhada deve ser uma caminhada de humildade, uma caminhada de busca, uma caminhada onde a gente busca retribuir o bem, oferecer sempre às pessoas o bem, independentemente daquilo que elas podem nos oferecer. E a Bíblia nos diz, ainda mais no verso 9, que nós somos chamados para isso, para receberem bênção por herança. E o Senhor tem nos chamado a viver esse tempo, de experimentarmos mesmo essas bênçãos que Deus tem reservado para nós. Você tem visto isso na sua vida? Amém? Eu tenho visto isso na minha vida, irmãos. Eu tenho visto isso também aqui na vida da nossa igreja. Deus tem sido bondoso para conosco. Você já teve a oportunidade de dizer bom dia para o seu irmão, dar um aceno? Se você não fez isso ainda, aproveite essa oportunidade e juntos vamos adorar ao Senhor. Bom dia, igreja, graça e a paz do Senhor. Como é precioso nós podemos louvar juntamente com você. O Senhor te trouxe aqui para isso, para louvar o seu santo nome, e que nessa manhã a palavra de Deus, a presença do Senhor encha os nossos corações, com o seu consolo, com a sua paz, com tudo aquilo que só Deus sabe que nós precisamos no íntimo do nosso coração. Mas nesse momento nós vamos unir as nossas vozes e exaltar esse Deus presente, esse Deus real, esse Deus que nos ama e que nos acolhe. Vamos cantar. Vamos juntos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Diga! Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos fracos. Pois só Tu és, mais uma vez. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Ele é o nosso defensor. Tu és o nosso Deus Consolador, segue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos fracos. Amém, meus irmãos? O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso defensor. Você pode tomar o seu lugar. A palavra do Senhor, ainda em 1 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 10, nós lemos até o verso 10, mas eu quero ler novamente com os irmãos o verso 10. Diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A palavra do Senhor, irmãos, aqui nos mostra claramente, que os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor está pronto a observar as nossas necessidades, a ouvir as nossas orações e atender essas orações. Eu tenho dito isso aqui constantemente, culto após culto eu tenho dito isso, que nós precisamos
aprender ou reaprender a exercer fé, porque nós não somos, irmãos, apenas um grupo religioso. Nós somos um grupo que acredita e busca e serve um Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que ouve a oração do seu povo. Nós temos visto isso aqui, eu falo isso constantemente. Semana passada, 2 semanas atrás, nós recebemos a licença de funcionamento dessa igreja, né? Algumas pessoas diziam: pastor, você é maluco, subir lá para o Templo Novo sem documentos. E passou só 3 dias só de que a gente tinha subido para cá e nós recebemos a licença de funcionamento. A prefeitura entregou para a gente essa licença. Vocês estão com alvará de funcionamento, pode usar. Glória a Deus. Essa semana a gente ainda nem terminou de implementar os extintores aqui, a iluminação. O engenheiro, né, lá dos bombeiros fez o projeto e nós já recebemos, antes de instalar ainda os extintores e tudo que precisa aqui, já recebemos o alvará dos bombeiros. O bombeiro falou: a gente acredita que vocês estão no projeto de vocês, está aprovado. Então, irmãos, isso não é milagre, isso não é a gente poder dizer glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelo seu cuidado em nossas vidas. Deus tem sido um Deus presente, irmãos, e é por isso que a gente pode confiar nele, e a gente pode ter certeza que ele está pronto, está observando, está atento às suas necessidades. Mas nós precisamos, independente disso, ser fiéis ao Senhor. Nós teremos a oportunidade agora de depositar os nossos dízimos de ofertas e praticar essa fidelidade. Vamos continuar adorando ao Senhor. Se você puder, fique de pé mais uma vez. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem
me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Igreja, faz chover. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai Celeste, nosso Deus querido, bondoso, nosso Deus fiel, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, Pai. Te louvamos por essa reunião aqui, porque nós somos a prova do teu cuidado, nós somos a prova de que o Senhor guarda um povo para si, de que o Senhor ama pessoas, de que o Senhor se entregou por pessoas, Pai. Obrigada por essas pessoas aqui, Pai. Obrigada por esse momento de louvor, pela tua palavra diante de nós, pelo toque do Senhor em nossos corações. Nós também te agradecemos, Senhor, por cada oferta, pelos dízimos que são entregues na tua casa, não só os de hoje, mas também os de sempre, Pai, depositados continuamente aqui. Obrigada pelo exercício de fé dos nossos irmãos. Obrigada pelo sustento que vem de ti, pelo pão que nunca falta, pelos trabalhos que temos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa faltar nada. E o Senhor também não nos deixa faltar o próprio Senhor para nós, porque o Senhor está sempre conosco. É o Deus, nosso Jesus, Emanuel, Deus presente, aquele que está sempre conosco. Obrigada, Senhor, pela tua provisão. Nós te louvamos essa manhã e te agradecemos essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Nós somos gratos ao Senhor pelo cuidado dele em todas as áreas, né? E ontem nós tivemos aqui em nossa igreja as irmãs reunidas, soube que o trabalho foi realmente muito impactante. As mulheres saíram daqui vibrando, né, felizes pelo agir de Deus aqui em nosso meio, né? Pela palavra ministrada, pelos momentos que tiveram. Eu acho que ainda não há fotos, não é? Ainda não, mas deve ter possivelmente para a gente mostrar à noite. Então, irmãs, o trabalho das mulheres tem sido bênção, né, na nossa igreja.
O que aconteceu ontem foi realmente algo especial de Deus. E se você, mulher, ainda não está participando, não está envolvida, se envolva, participe. É bênção de Deus para a sua vida, bênção que Deus tem proporcionado aqui em nossa igreja para as nossas mulheres. Nós também, irmãos, queremos poder agradecer ao Senhor pelos cuidados dele aqui em nossa igreja na área administrativa. Como eu já mencionei anteriormente, né? A gente tem tido sucesso nesse sentido. Deus tem abençoado a nossa igreja muitíssimo, né? Nas resoluções aí das pendências que a igreja precisa sempre encarar e resolver. E isso também tem sido fruto de um trabalho da diretoria dessa igreja. A diretoria dessa igreja tem sido uma diretoria ativa, presente, tem feito um excelente trabalho. Eu preciso agradecer. Eu falei aí da licença de funcionamento, questão dos bombeiros e tal, mas isso não é resultado. Alguém vai dizer, isso aí é trabalho do pastor. Não, isso é o trabalho de todos, né? Mas é claro que há um grupo aqui na igreja que é responsável por cuidar da área administrativa da igreja, que os irmãos confiam para isso, que é a nossa diretoria. E nós precisamos agradecer a Deus pela vida deles também. Nós queremos lembrar que no próximo sábado nós vamos ter aqui o Trocando as Lentes, né? Então, está na nossa agenda aí, a programação dos nossos jovens. Você, jovem, adolescente, né? Você está convidado a vir participar, certo? Pastor, eu não sou membro, quero trazer um amigo que não é membro da igreja. Traga, vai ser bênção. Tem sido oportunidades de aproximação de pessoas aí de fora da igreja, para conhecerem a nossa galera, o nosso grupo. Isso tem sido bênção também. Agora pela manhã nós temos alguma visitante conosco, para nós podermos agradecer a Deus? Creio que aqui não, né? Talvez aí pela live, se você está nos visitando pela nossa transmissão online, você é convidado a vir pessoalmente também, conhecer, estar junto aqui com os nossos irmãos nesse culto de adoração a Ele. Eu quero convidá-los, mais uma vez, irmãos, a se colocarem de pé, e eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. E quero dizer aos irmãos que continuamos aqui em nossa igreja a falar sobre princípios de uma igreja relevante. Acreditamos que Deus, de fato, Ele estabeleceu, né, para a nossa igreja princípios, valores que nós devemos buscar e praticar, né, aqui no nosso dia a dia. Então, por isso, o tema da mensagem de hoje, entregue sua vida a Jesus, baseado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41, fala da oferta da viúva pobre. Depois também eu quero convidar os irmãos a continuarem na leitura em Atos, capítulo 4. Então você pode abrir sua Bíblia já também nesse texto. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Agora, Atos capítulo 4, se você puder abrir nesse texto, eu quero ler apenas um versículo 12, Atos 4, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, viva, poderosa, eficaz. Palavra essa que tem o poder de falar conosco, de nos transformar. E nós viemos aqui, Senhor Deus, com esse desejo de ouvir a Sua palavra, compreendê-la. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de forma individual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos.
No Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós encontramos Jesus ensinando valores, ensinando aos seus discípulos princípios, não é? Ele traz ali uma parábola que nós já ministramos aqui, a parábola dos lavradores, né? Em algumas Bíblias, a parábola dos lavradores maus. E depois ele vai falando sobre os valores. Os fariseus se juntam ali com os saduceus. Alguns grupos tentam colocar Jesus à prova, trazendo ali pegadinhas, não é, para Jesus. Mas algo chama a atenção de Jesus, e no finalzinho aqui do capítulo 12, ele chama os seus discípulos para perto para observar uma atitude que também deve chamar a nossa atenção, que é a atitude de uma viúva, que ela chega diante do momento ali das contribuições, né? O verso 41 diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Essa viúva, ela chama a atenção de Jesus. Interessante isso, porque quando eu olho para esse texto aqui, primeiro, alguém poderia dizer assim: Jesus não se importa com essas coisas, pastor. Ele não fica observando os ofertantes. Ele não observa quem entrega algo para ele, para Deus. Deus não precisa dessas coisas. E nesse texto eu encontro o contrário. Eu observo Jesus sentado do lado onde era feito as ofertas. Ele fica ali bem de frente, bem ao lado, observando a atitude daquelas pessoas que estão ofertando. E Jesus e Deus observa, irmãos. Ele observa nossas ofertas. Interessante isso, porque Deus observa sim. Ele está atento àquilo que nós temos ofertado. Mas é interessante ainda que, ao contrário do que muitas pessoas ali estavam fazendo, aquela viúva... Som. Desligou tudo. Ao contrário do que muitas pessoas estavam fazendo, irmãos, aquela viúva, ela dá um exemplo não pela quantidade, não por aquilo que ela estava oferecendo, mas exatamente o oposto, porque ela estava entregando pouco. E talvez você diga assim: pastor, entregar pouco a Deus chama a atenção dele? Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: chama a atenção quando esse pouco representa tudo. Chama a atenção quando esse pouco, na verdade, representa tudo que eu tenho, todas as minhas posses. Representa a confiança de que talvez aquilo seja o valor do meu pão, o valor do meu alimento daqui a pouco. Aqui mesmo. Então, chama muita atenção, irmãos, quando esse pouco, na verdade, representa tudo. E é interessante que aquela mulher, ela chama tanto a atenção de Jesus, se você observar o texto bíblico, que o próprio Jesus, no verso 43, olha o que diz aí. Ele vai chamar os seus discípulos, e ele declara: eu afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Aquela viúva pobre, ela demonstra que ela está pronta a entregar tudo ao Senhor. E daqui, irmãos, eu quero trazer para nós essa pergunta: você está pronto a entregar tudo para Jesus? Você faria isso? Você teria essa coragem
de entregar tudo para Jesus? E talvez você diga, pastor, eu não sei, minha casa está hipotecada. Eu entregaria o quê? Minha casa, o meu carro, a minha conta bancária? Porque essa mulher, ela entregou tudo a Jesus e chamou a atenção de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã, jovens que aqui estão, adolescentes, que o seu tudo e o que o Senhor espera receber de você é a sua vida. Ele espera que você entregue a sua vida a Ele. Quando nós resolvemos entregar a nossa vida a Ele, Ele observa, Ele está atento, Ele vibra, Ele fica feliz, porque, irmãos, há festa, não na terra apenas, mas há festa no céu, quando um pecador arrependido resolve entregar a sua vida a Jesus. E quando eu penso sobre isso, meu irmão, minha irmã, talvez você diga assim, pastor, o que é necessário para vermos vidas convertidas, pessoas que entregam a vida delas aqui verdadeiramente a Jesus? Vamos fazer um culto evangelístico? Vamos trazer aqui um pastor para dar uma bibliada nas pessoas e então elas aceitarem a Jesus e elas virem para a igreja e elas entregarem a vida a Jesus? Meu irmão, eu vou dizer para você que cada um de nós, uma igreja relevante, é uma igreja que entende que cada um de nós somos responsáveis por construirmos relacionamentos que permitem às pessoas, que permitam a elas ouvir, não apenas do que nós temos a dizer, mas ouvir das nossas próprias experiências com Deus. Nós precisamos, irmãos, investir em relacionamentos que levem as pessoas a conhecer sobre Jesus. Talvez você diga assim, pastor, eu sou uma pessoa que dá um bom testemunho, e o meu testemunho é suficiente, eu não preciso falar de Jesus. E eu quero dizer para você que não existe evangelização sem evangelho, não existe evangelização sem levar a palavra de Deus. Então essa história de que eu posso falar de Jesus sem palavras, e que eu posso transmitir o amor de Deus somente com o meu testemunho, sem o evangelho, isso não é verdade. Isso não tem base na palavra de Deus, meu irmão. Porque o evangelho precisa ser anunciado. E esse evangelho é o evangelho de que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. E aí vai para o texto que nós lemos aqui de Atos capítulo 4. E eu quero novamente ler com os irmãos o discurso aqui de Pedro e João diante do Sinédrio. Se nós queremos ver como Jesus viu uma mulher que entrega tudo, se nós queremos ver pessoas na nossa igreja, no nosso bairro, pessoas que entregam tudo a Jesus, nós precisamos ter a consciência, irmãos, aqui Atos capítulo 4, verso 12, isso deve ser para nós um entendimento claro, de que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Uma igreja que vive os valores do reino, uma igreja que vive aquilo que Deus pensou para ela, é uma igreja que não deixa de anunciar que Jesus é o caminho, que Jesus é o meio para se chegar até Deus. E talvez você pense assim, pastor, eu sei que aqui na igreja tem um grupo de pessoas que saem uma vez por mês, é o grupo do evangelismo, eles saem nas ruas, eles falam com as pessoas, eles dizem de Jesus, e esse grupo de evangelismo faz isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, esse grupo de evangelismo é apenas um grupo para sair nas ruas de fato, mas se nós quisermos ser pessoas que ganham almas para Jesus, se nós quisermos ver pessoas transformadas, nós precisaremos, através dos relacionamentos, levar os nossos amigos a conhecer Jesus. Eu pergunto para vocês aqui, irmãos, e nós batistas gostamos muito disso, de conferências evangelísticas, né? No passado fazíamos muito isso, a tal das conferências evangelísticas. Eu pergunto para vocês aqui, quem aceitou Jesus através de uma conferência evangelística? Levanta a mão. Gostaria de conhecer, quem aceitou Jesus através de uma conferência evangelística aqui? Alguém? Olha, de um grupo aqui de
aproximadamente 80 pessoas nessa manhã aqui na igreja. Temos uma pessoa que levantou a mão porque aceitou Jesus através de uma conferência evangelística. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aceitou Jesus através de um amigo que falou de Jesus para você ou para sua família, através de um amigo de vocês, que foram verdadeiros amigos que levaram o evangelho para sua família? Levanta a mão. Amigos. Aí, a maioria, pode abaixar, obrigado. Isso porque, irmãos, se nós quisermos ser efetivos em levar essas pessoas a conhecer Jesus, nós precisamos, através das nossas amizades, dos relacionamentos, investir nisso, ganhar o direito de poder dizer de Jesus a essas pessoas. Se nós não ganharmos esse direito, através da amizade, dos relacionamentos, nós não vamos conseguir falar de Jesus a essas pessoas, elas não vão poder ouvir de nós, elas não vão aceitar aquilo que nós teremos a dizer. E por que isso? Porque Jesus, Ele é a pedra, Ele é a base que o mundo tem rejeitado. Olha o que diz aqui o verso 11, Atos capítulo 4, verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus, Ele é a pedra, Ele é a base da igreja. Ele é aquele que sustenta a igreja do Senhor. Se nós quisermos realmente entender, irmãos, a base do sustento da igreja de Jesus, nós vamos entender que Jesus é a base, Jesus é a pedra. Essa é a mesma pedra que Pedro está falando aqui diante do Sinédrio, é aquela mesma pedra que o próprio Pedro ouviu de Jesus, quando Jesus disse: olha Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Ele mesmo essa igreja seria edificada. Ele é a base dessa igreja. Porque fora de Jesus, irmãos, não há perdão. Em João capítulo 8, versos 10 ao 11, nós podemos ler assim o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 8, versos 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Isso diante da história da mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher, ela ia ser apedrejada e morta. Mas diante de Jesus, aquela mulher que não merecia perdão, ela é perdoada e ela tem uma palavra: vá e não peques mais. Essa é a palavra que nós precisamos dizer às pessoas no mundo. Nós precisamos dizer que Jesus as perdoa, que Jesus, Ele tem a capacidade de acolhê-las, assim como elas estão, assim como elas são. E nós, irmãos, necessitamos ser uma igreja acolhedora. Nós precisamos acolher as pessoas da maneira como elas são. Ah, pastor, mas o meu amigo é estranho. Ah, pastor, mas o meu amigo, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele faz aquilo que eu acho que não é correto, que a igreja não aprova. Essa pessoa merece e precisa ouvir de Jesus. Nós precisamos investir nesses relacionamentos com essas pessoas que são excluídas pela sociedade. E que o mundo diz que elas não merecem Jesus. Elas precisam ouvir de Jesus. E nós precisamos também levar elas a ouvirem essa palavra de Jesus: vá e não peques mais. Uma igreja acolhedora, irmãos, é uma igreja que recebe o pecador. É uma igreja que ama o pecador. Não abre mão da palavra de Deus, mas ama o pecador. Acolhe verdadeiramente, abraça verdadeiramente o pecador. E quantas pessoas, irmãos, nós vamos receber aqui em nossa igreja ainda, que talvez você vai ver entrar por essa porta aqui e vai dizer: essa pessoa não tem jeito de crente, ela não fala como crente, ela não tem perfil de crente. E essas pessoas vão ser poderosamente usadas por Deus para honrar e glorificar o nome dele e envergonhar o diabo. Então nós precisamos estar abertos a isso, irmãos. Fora do Senhor não há salvação. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós também podemos compreender o que ele diz lá em João capítulo 10, verso 10. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, mas ele diz: eu vim para que tenham vida
e tenham vida em abundância. É essa vida que o Senhor tem reservado a nós. É essa vida em abundância que permite, irmãos, que a gente veja alguém entregar a vida toda a Jesus. Entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Imagina vermos pessoas que dizem: Senhor, eu não tenho nada a partir de agora, tudo que eu tenho é teu, está nas tuas mãos, o Senhor entregou a sua vida por mim, eu entrego a minha ao Senhor, e eu confio em Ti. Aquela mulher, e eu quero voltar novamente, aquela viúva pobre, ela continua chamando a atenção nos dias de hoje, irmãos, porque o Senhor continua esperando que pessoas entreguem tudo a Ele. O Senhor continua esperando que as pessoas entreguem todo o seu ser, tudo o que tem, toda a sua vida a Ele. E que o Senhor nos permita, irmãos, ver isso em nossas próprias vidas e ver isso nas vidas das pessoas ao nosso redor. O Senhor entregou o seu melhor por mim e por você, que nós possamos ser capazes de ofertar o nosso melhor para Ele também. Amém? Eu quero chamar aqui à frente nesse momento os nossos irmãos diáconos. Eles só vão estar aqui à frente, mas antes disso, eu quero orar, né? Orar para que você possa, de fato, compreender isso, viver isso, esse tempo de entrega. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei se eu tenho entregado minha vida completamente a Jesus. Algumas áreas da minha vida não são dominadas pelo poder de Deus ainda. E eu quero orar por você, para que você possa ter essa coragem de fazer como aquela viúva pobre fez. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer a Ti por essa palavra, que muito falou ao meu coração, e eu tenho certeza também que fala ao coração dos nossos irmãos dessa igreja, porque, Senhor, nós desejamos ser uma igreja disposta a entregar nossas vidas ao Senhor, como aquela viúva fez, e chamou a atenção do Senhor. Nós desejamos também ver isso claramente em nossas próprias vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Permita-nos, Senhor Deus, sermos portadores desse Evangelho. O Evangelho que diz que não há salvação em nenhum outro, que a salvação só é conseguida em Jesus. Ó Senhor nosso Deus, permita-nos ser esses porta-vozes, que a nossa igreja tenha essa marca, esse valor, sermos uma igreja que transmite, leva o Evangelho de Deus às pessoas. Nós agradecemos, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos a oração final, a oração aqui de encerramento do culto, eu quero chamar aqui a nossa irmã Josi. Irmã Josi, ela terá a palavra. Graça e paz, irmãos. Hoje, no nosso meio batista, é comemorado o dia da esposa do pastor, né? Então, hoje nós vamos prestar uma homenagem à nossa irmã Milene, né? Que há pouco tempo ela está com a gente, mas ela já tem demonstrado para nós uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, né? E que ela possa se sentir no nosso meio a cada dia, amada, honrada por nós, e que ela possa a cada dia ser espelho para as nossas vidas, né? Que Deus possa usar ela, que possa capacitar ela, né? A gente sabe que ser esposa de pastor hoje não é uma coisa muito fácil, né? Mas Deus tem capacitado ela, Deus tem dado forças a ela, Deus tem mostrado o amor que ela já tem por essa igreja, né? Então vamos ver um vídeo de homenagem para ela. Depois eu peço que ela sobe até aqui. Esposa de pastor. O que a torna tão especial é uma mulher como tantas outras crentes no Senhor. Ama, sofre, suporta, age, reage. É rainha como Esther, dotada de beleza e sabedoria. No lar é como Débora, levantada para ser a mãe de sua família. Protege os seus filhos como Joquebede,
possui o temor de Deus como as parteiras hebreias. Uma mulher com a humildade, insistência e fé da mulher cananeia. E como Raabe, não esconde a sua fé. É generosa como a pobre viúva. Persevera em oração como Ana. É paciente como Isabel. Mulher que tem o bom entendimento de Abigail e goza da hospitalidade acolhedora da sunamita, que toca a orla do manto de Jesus esperando o milagre. E é obediente como a viúva de Sarepta. Tem a firmeza e o respeito de Sara, a fidelidade da virtuosa Ruth, e é forte e decidida vou pedir a irmã Milene como que a sobe aqui um bem-aventurada Maria. Mas A gente vai fazer a oração ela é por ela. especial, E eu vou porque pedir a irmã teve Cleusa que o venha aqui chamado pregar uma igual lembrança de para ela, Raquel, enquanto os meninos... e deixou de pastorear as ovelhas de seu pai, para casar-se com um pastor das ovelhas do Senhor, para viver ao seu lado no campo todos os dias, para amar e ser amada, para bendizer e ser bendita Pastor, entre as por favor, mulheres. você pode estar aqui. Como Raquel, A gente vai tem fazer uma bons e oração maus para a momentos, família pastoral. fraquezas No dia e 2 de limitações, março também foi comemorado necessitando o dia do muito filho de dos amor, pastores, né? A compreensão, Heloísa hoje não está aqui, mas nós vamos paciência estar e orando por oração, ela também, para que né? a cada Que Deus dia possa estar abençoando possa essa crescer família, mais que cada e dia mais, nós possamos sendo colocar essa a família em esposa oração, do pastor. que possamos estar Amém. intercedendo por eles, para que Deus possa a cada dia capacitar, que possa a cada dia eles obedecer à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Obrigado, Senhor, por ter me dado força para chegar até aqui. Usa-me, Senhor, neste momento de oração, intercessão, meu Pai, pela família pastoral. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer primeiramente pela Heloísa, filha do pastor e da Milene. Que o Senhor estenda suas mãos sobre ela, meu Pai. Que onde quer que ela esteja, que o Senhor abençoe grandemente a vida dela, meu Pai. Dando muita saúde, alegria. E que ela continue sendo, meu Pai, a alegria deles, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai de amor, eu nesse momento também consagro a vida da irmã Milene, a vida do pastor em tuas mãos, Senhor. Cuida deles, meu Pai. Cuida dos ministérios deles, meu Pai. Que o Senhor continue, meu Pai, usando a vida deles, meu Pai, nesta igreja. Obrigado, Senhor, por tê-los trazido, meu Pai. E por, através da vida deles, meu Pai, ter nos ajudado a estar cada vez mais na Tua presença, cada vez mais estarmos em comunhão contigo, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, continue sendo escudo na vida deles, meu Deus. E que o Senhor continue abençoando grandemente todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus, Pai. Tu és Deus de amor, Deus de alegria, Deus de paz. Que essa alegria do Senhor, meu Pai, continue fazendo parte da vida deles, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez eu te agradeço, Senhor, e obrigado por ter me sustentado até aqui, Senhor. Continue com a programação de hoje, meu Pai, neste momento. Continue com a programação do domingo, à tarde. E que eles continuem sendo usados por Senhor, meu Pai. Onde quer que eles estejam, que as pessoas sintam a presença do Espírito Santo de Deus através das suas vidas, Senhor. É assim que eu oro e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, porque vocês, irmãos, essa igreja, foi resposta das nossas orações. E nós louvamos a Deus por cada um de vocês. E também estou muito feliz, né, pelo carinho da igreja e pela lembrança. Que Deus continue nos abençoando poderosamente. Amém. Obrigado. Vamos
Vamos fazer a oração, irmãos, encerrando então esse culto, e logo na sequência teremos aí o momento da ceia. Pai amado, nós agradecemos por esse culto, Pai, obrigado por cada pessoa que acompanhou esse culto de forma online, aqui também. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada vida, Pai. Agora que o amor do